Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. Nosso convidado de hoje é Nivaldo Carlos da Silva, físico da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Nivaldo, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. O prazer é meu e estamos à disposição sempre que quiser bater um papo. Vocês realizaram aqui em Andradas um trabalho específico sobre o radônio e vocês estão entrando numa parte final desse trabalho? Sim, na verdade existe um acompanhamento das residências que tiveram uma concentração acima de 200 becquerel por metro cúbico. A gente colocou esse corte e aqui em Andradas a gente acompanhando 20 residências, né? Então está encerrando uma terceira etapa desse trabalho, e a discussão aqui hoje era a entrega desses resultados, discutir, na verdade, quando será a entrega dos resultados para os moradores, e esse é o objetivo da visita aqui à cidade. Depois das instalações, das pesquisas feitas, dos números que vocês conseguiram aí chegar, é preocupante a situação de Andradas relacionada ao radônio? Não, não é. Na verdade, a ideia desse projeto é de você fazer uma vigilância em saúde, você monitorar, entender quais são as concentrações, porque, a bem da verdade, a gente, antes desse projeto, a gente não sabia de fato qual era a situação, se era alto, se era baixo, e quais eram os números que nós tínhamos, né? Então, com a realização da pesquisa, hoje nós temos um panorama bem razoável da concentração de radônio nas residências, o nível que a população está exposta. Então, e os valores não são valores diferentes dos valores observados a nível internacional, mesmo em alguns outros trabalhos a nível nacional, mas a recomendação com relação ao radônio é sempre a mesma, de você fazer todos os esforços para diminuir as concentrações, quanto mais, né? Hoje, mais melhor. Qual que é a concentração de radônio em Andradas? Pois é importante destacar que não é um valor médio da população. A gente se preocupa muito com os valores individuais, porque às vezes uma casa tem um valor mais elevado, ou tem um valor mais baixo. Na média pode estar tudo bem, mas pode ser que alguma ou outra tenha um valor um pouco mais elevado, né? Então, nesse trabalho que foi publicado, inclusive tem um livro, né, que podemos deixar o site, onde as pessoas podem fazer o download desse livro inteiro, né? Nós calculamos essas médias para as duas áreas, a área rural e a área urbana, porque dá diferença de concentração entre a área rural e a área urbana. Então a gente fala que na média, na cidade de Andradas, a concentração é da ordem de 80 becquerel por metro cúbico. Lembrando que existe dois valores de referência, um da Organização Mundial de Saúde, que fala em torno de nível de referência de 100 becquerel por metro cúbico, e um outro da Agência Internacional de Energia Atômica, que fala um nível de referência da ordem de 300 becquerel por metro cúbico, que às vezes não é simples você conseguir reduzir muito as concentrações. Dessas residências que nós medimos na pesquisa anterior, 100 e poucas casas, 82 becquerel por metro cúbico na média, mas dá diferença também entre zona rural e zona urbana. Na zona rural todo mundo sabe que tem as casas, tem mau contato com o solo, é mais apoiada no solo. Então a tendência é que seja um pouco mais elevado, porque o radônio ele vem do solo, né? Tem material de construção também, mas predominantemente é do solo. Então na zona rural você vê algo como 140 becquerel por metro cúbico, né? Enquanto na cidade a média já por volta de 70. Então por aí já dá para ver que é muito individualizado. Zona rural é uma coisa, zona urbana é outra. E de casa para casa varia. Depende muito como a casa foi construída, né? Às vezes uma casa do lado da outra, uma tem uma concentração alta e outra não, né? Vocês tiveram uma casa na zona rural que chegou aí a um limite de 456, Sim. Que supera aí toda e qualquer margem que o pessoal considera tranquilo. Sim. Isso é preocupante? Na verdade, as recomendações é igual cigarro, né? Você fazer tudo para ir reduzindo a exposição, né? Se você fuma, a ideia é você parar de fumar. Se você parar de fumar, a ideia é você não conviver em ambientes que tem pessoas fumando, para você não ser um fumante passivo, né? Então, o radônio é a mesma coisa. A ideia é você sempre trabalhar a redução. E isso foi feito quando nós encerramos a pesquisa, a segunda etapa, a gente selecionou um conjunto de casas aqui em Andradas, muito poucas, foram apenas 20 casas desse universo de mais de 100, né, acho que eram 112 residências, então é um universo grande, relativamente grande, e monitoramos essas 20 residências que estavam um pouco mais elevadas. E além disso a gente fez recomendações, né? Então a maior recomendação que tem em relação a esse gás natural
né, que tem todos os ambientes dentro desse estúdio aqui, tem radônio, tem lugar que é zero, é de você conseguir ventilar o ambiente. Então essa é a recomendação básica. E o mais interessante é que a recomendação de ventilar o ambiente não é só para radônio, não. É um monte de outras doenças, outros problemas de alergia, você elimina com a ventilação do ambiente, né? Com o ar. Com o ar, ventilando o ambiente, né? Então nós fizemos essas recomendações durante a entrega dos resultados para os moradores e monitoramos essas 20 residências durante esse período de 6, 7 meses. E esse resultado que nós vamos entregar agora refere-se a essas 20 residências que a gente continua o monitoramento, né? E até nós aproveitamos aqui para agradecer as pessoas, todas as pessoas que se propuseram a participar da pesquisa, porque é uma decisão voluntária, né? Ninguém é obrigado a participar, você pede o consentimento do morador e a pessoa participa voluntariamente disso e com certeza eles contribuíram com a saúde pública da região, né? Existe uma pesquisa que liga o câncer de pulmão ao radônio. É uma grande preocupação para a nossa região isso? Na verdade, a Organização Mundial da Saúde hoje está muito claro para ela que o câncer de pulmão, existe uma contribuição desse gás radônio da ordem de 4, 5 a 14, 15%. Obviamente isso oscila, esse número aí. Então, cada lugar você fala numa fração atribuível diferente. Nós não sabemos exatamente qual é a contribuição do radônio para o câncer de pulmão no Brasil. Esse é um dos objetivos dessas pesquisas que nós temos desenvolvido, é definir qual é a fração atribuível ao radônio no câncer de pulmão no Brasil. Não é uma tarefa fácil, tem diversos pesquisadores trabalhando, tentando conseguir estabelecer esse número. Mas uma questão importante para destacar aqui, digo de pronto, né, eu não sou epidemiologista, não sou médico, eu sou físico, então falar de coisas relacionadas a câncer posso estar cometendo em erros terríveis, e se eu cometer algum e alguém verificar, me perdoe, mas as estimativas do Instituto Nacional do Câncer para câncer de pulmão para esse ano no Brasil é da ordem de 20 mil para homens, 20 mil para mulheres, ou seja, de uma expectativa que em 2014, mais ou menos, aparecerão mais ou menos 40 mil casos de câncer de pulmão no Brasil. Se você utilizar essa fração atribuível mundial de 5 a 15%, nós estaremos falando em mais ou menos 2 mil casos, entre 2 e 6 mil casos de câncer de pulmão no país associado a radônio. E pode ser pessoas que contraíram a doença sem ter conhecimento da origem dessa doença, às vezes não fumantes, né, não tem histórico nenhum na família, e que pode ter uma doença originada da exposição a esse gás, que é um gás natural, que não tem cheiro, não tem cor, você não consegue detectar se não for um instrumento apropriado, né? Então, talvez uma pesquisa dessa não tenha uma importância muito grande para uma cidade com a população de Andradas, uma vez que a população não é uma população muito grande, mas quando você faz um cálculo a nível de Brasil, dá para você ter essa dimensão. Nós estamos falando de 2 a 6 mil casos de uma doença terrível, né? Então, essa é a importância desse tipo de pesquisa. E, obviamente, os pesquisadores envolvidos nisso são pesquisadores envolvidos em atividades nacionais, é o meu caso, embora eu esteja aqui baseado nesse laboratório de Poços de Caldas, a atuação da CNEI a nível nacional, a atuação do INCA, que também é o parceiro nesse trabalho, é de nível nacional, a atuação da Secretaria Estadual de Saúde é de nível estadual, né? Então a ideia é levar essa experiência para outras regiões também, né? Então aqui está sendo utilizado como um projeto piloto. Um projeto piloto, exatamente. Você dominar essa técnica, como é que se faz uma pesquisa dessa, que não é só você chegar em qualquer casa, instalar, tem toda uma técnica de seleção das residências, de estatística, de tratamento de dados, né? Tá certo, Nivaldo, agradeço a sua participação, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Conversamos hoje TV Atende com o físico da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Nivaldo Carlos da Silva.